Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esperar o pessoal do primeiro ano entrar. Galerinha. Vou aguardar. Bom dia, Vini, Mel. Bom, hoje é a segunda aula, né, de vocês. Ontem eu falei dei uma revisada sobre funções. Comecei a falar sobre função do primeiro grau. E vou continuar falando sobre função do primeiro grau hoje. Então, eu espero que todos estejam com a apostila. Lembrando que hoje o colégio fez um plantão para o pessoal que não havia pego ainda a apostila, né? Então, observem aí, por gentileza. Deixa a galerinha entrar. Luiz, Fernando, beleza. Cauê, Murilo, Nayara, Pedro, Maria Eduarda, Guilherme Caspiro, Gabi. Isso mesmo, Luiz. Boa. Mel. Bom, gente, ontem falamos sobre funções. E eu comecei a falar com vocês ontem sobre função do primeiro grau. Deixa eu tirar aqui esse. Então, hoje eu retomo a ideia de função. Função do primeiro grau. Vamos botar aqui, ó. Então, função ou funções, né? Mas eu vou colocar função de afim. Lembrando que função de afim é porque afim no latim significa relações e interligados. E eu falei para vocês ontem que função do primeiro grau está totalmente ligada a um polinômio do primeiro grau. Então, quando vocês pensarem em função de afim, você tem que vir ax mais b. Não foi isso? Por que função do primeiro grau? Porque esse expoente aqui, ó, ele tem grau 1. É por isso. Tudo bem? Bom. E o que é, no caso, A e B? A e B são coeficientes. A e B são coeficientes. O A é o coeficiente angular. Coeficiente linear. Então, eles são coeficientes. Coeficiente angular, coeficiente linear. Através desses coeficientes, eu descubro, ou eu posso dizer para você, se a função é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. Tudo bem? Presta atenção. Eu tenho uma função do primeiro grau. 2x mais 1. Eu tenho outra função do primeiro grau. Menos 3x mais 2. Ou eu tenho outra função. 5.
Observe uma coisa. O A é o que está acompanhando a variável. Neste caso aqui, quem é o A? O A é 2. O A é positivo. Ou seja, essa função, ela é crescente. Menos 3x mais 2. O A é menos 3, porque está acompanhando o x. Então, essa função é decrescente. E olha que interessante. Está vendo aqui nessa última função? Eu não tenho variável. Eu não tenho letra. Então, quer dizer que a minha função ela é constante. Quando o A for maior que zero, ou quando o A for positivo, o gráfico vai ficar assim, ó, para a direita. Quando o A for negativo, o gráfico vai ficar para a esquerda. E quando eu não tenho a letra A, ou eu não tenho uma variável, o meu gráfico ele é paralelo ao eixo X. Ou vai estar aqui em cima, ou vai estar aqui embaixo. Eu vou provar para vocês por quê. Como isso? Beleza? Vamos lá. Vou pegar a primeira função. A minha primeira função é f de x igual a 2x mais 1. Vou montar um gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau, ou uma função de afim, é uma reta. Então, se for uma reta, é função de afim. Se é função de afim, é uma reta. Beleza? Vou montar uma tabelinha aqui ao lado. X e Y. E eu preciso, no mínimo, 2 pontos para montar uma reta. Por quê? Porque a distância, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, eu vou atribuir qualquer valor para x. Eu vou chamar x de 1 e 2. Por quê? Porque eu quis. Quer chamar de 1 milhão, de 2 milhões? Pode chamar. Mas para colocar no gráfico vai ficar complicado, né? Então, x, 1 e 2. O senhor poderia colocar menos 1, menos 3? Poderia, gente. A ideia é a mesma. Só que eu estou colocando o valor menor porque a ideia não é conta. A ideia é a função. Observe. No lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar do x, eu vou colocar 2. 1 de cada vez. Vamos lá. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, F de 1 vai dar 3. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, aqui deu 3. Certo? Deixa eu arrumar lá bonitinho. Três. Vamos ao 2 agora. F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Então, F de 2 vai dar 5. Porque 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho é 1 e 3. O segundo par ordenado que eu tenho, 2 e 5. Coloca no gráfico. 1 e 2. 1, 2. 3 e 5. 3, 5. Interliga os pontos.
e passa uma reta. Deixa eu pegar minha régua aqui. Última geração. Não é qualquer um que pega. Aí, ó. Só existe essa reta porque existe essa função. E ela é crescente. Uma porque A é maior que zero e pelo desenho da reta você vê que ela é crescente. Segunda aqui. F de x igual a menos 3x mais 2. Eu vou usar os mesmos pontos, tá, gente? Para x. X e y. Tudo bem? Beleza? F, chamar de 1, chamar de 2. F de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais 2. F de 1 é igual a menos 3 mais 2. F de 1 menos 1. Então, achei menos 1. Com 2. Olha lá. F de 2 é igual a menos 3 vezes 2 mais 2. F de 2 menos 6 mais 2 menos 4. Então aqui deu menos 4. Coloca no gráfico. O 2. Menos 1. Menos 4. Interligar. E agora passa a régua. Régua de última geração. Observe o desenho da reta. Crescente. Decrescente. Vou fazer constante aqui agora. A função aqui é f de x igual a 5. Vou usar os mesmos pontos. X, 1 e 2. Professor, aonde eu vou substituir agora? Então, essa é a ideia. Por isso que ela é constante. Não tem onde você substituir. O resultado ali, o resultado sempre será 5. Sempre será 5. Por isso que é constante. Não tem uma variável, vai manter o valor que deu aqui. Então, x igual a 1, o resultado é 5. X é igual a 2, o resultado é 5. X igual a 1 milhão, o resultado é 5. Bom, põe no gráfico. Gente, sempre será 5 aqui, tá, gente? Se aqui fosse 4, 4. Se aqui fosse menos 2, menos 2. Aqui sempre será 5 por causa desta função, tá? Não vai ser sempre 5 todas pro resto da vida. Não. Neste caso aqui, pelo amor de Deus. Vou interligá-los. E vou passar a reta. Paralela ao eixo X. Aqui, ó. Eixo X. Paralela ao eixo X. Pronto. É uma função constante. Alguma dúvida? Entenderam? Bom, se a geral entendeu, manda um joia assim, ó. Manda um monte de joia aí, por favor.
zero ou raiz da função. Zero ou raiz da função. Gente, quando você ouvia falar, olha, onde é o zero da função? Onde é a raiz da função? Eu havia comentado isso no final do bimestre passado com vocês. Desculpa. Comecinho, no meio do bimestre, do primeiro bimestre, quando eu estava explicando funções. Toda vez que você ouvir falar zero ou raiz da função, tem outras coisas também. Onde f de x é igual a zero. Onde intercepta gente, tudo isso é a mesma coisa. Zero da função, raiz da função, f de x igual a zero, intercepta o eixo x, é a mesma coisa. Você vai igualar a zero. Igualar sua função a zero. Igualar, galera. Calma aí, que eu tenho alguém chamando aqui do primeiro. Duda. Só um minuto. Ticaracatica. Calma. Ah, não. Tudo bem, não? Alguma dúvida até aí, galera? Alguma dúvida? Como assim, Zé? Como assim, Zé? Assim, ó. Eu quero saber qual é o zero dessa função. Eu quero saber qual é a raiz dessa função. Eu quero saber aonde essa função f de x é igual a zero. Eu quero saber aonde essa função intercepta o x. Ou seja, eu vou igualar essa funçãozinha aqui, ó, esse polinômio a zero e resolver. Virou uma equação do primeiro grau. Virou uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Vou resolver. 2x igual a 6. X é igual a 6 por 2. X é igual a 3. Sabe onde é que zera essa função? No x igual a 3. Como eu represento esse par ordenado? X é quanto? 3. Eu igualei a quanto? A 0. Então, esse polinômio, 3 e 0. Quando só intercepta, quando só corta x, o y é 0. Sempre que você for descobrir zero da função, raiz da função, f de x igual a 0, intercepta o eixo x, o y do par ordenado será 0. Você vai achar x. Você vai encontrar x. Pronto. Achei o zero da função.
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Façam vocês. 2 minutos. Vou deixar 2 minutinhos. 2 não. 2 é muito. 1 minuto. Quem já achar, coloca quem já encontrar, já coloca aí nos comentários. Bom, qual é a ideia? Eu vou pegar esse polinômio, vou igualar a zero. Para menos 4, vou mudar de termo, ele muda a operação, fica mais 4. A variável não pode ficar negativa, eu multiplico por menos 1. 2x menos 4. X é igual a menos 4 por 2. X vale menos 2. Logo, o ponto é menos 2 e 0. Kaique, x igual a 2. Errou, Kaique. Luiz acertou, menos 2. Parabéns, tá aí. Murilo. X igual a menos 2. É aí que eu zero a minha função. Beleza ou não? Beleza? Tá. Vou dar mais um. Fala, Jobel, meu gato. Olha o Kaique dizendo que não tem sinal negativo no teclado dele. Você não tem nem vergonha, né, Kaique? Vamos lá. Bom, como ambos os lados estão negativos, vou multiplicar por menos 1 só pelo 1. Para ficar bonitinho, tá? Logo, o ponto é 2 e 0. Bom, então, vimos hoje. Quando uma função é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é constante. Neste caso, você consegue fazer direto através do coeficiente de x. Se A for positivo, crescente. Se A for negativo, decrescente. Se A for igual a zero, constante. Zero da função, raiz da função, f de x igual a zero, intercepto eixo x, você pega o seu polinômio de grau 1,
que está na função igual a zero. Feito isso, você acha o zero da função, a raiz da função, aonde intercepta o eixo x, aonde f de x igual a zero. Tudo bem ou não? Alguma dúvida até aí? Nada? Beleza. Galerinha, espero que vocês tenham entendido hoje, tá? Muito obrigado por hoje, obrigado de coração. Ô, Kaique, não esquece que faltam 5 dias para o meu aniversário. Quero mandar um beijo para todo mundo aí, ó. Quem tá assistindo, Raquel, Jobel, Luiz Henrique, Pedro, Gabi, Cauê, Guilherme. Vamos ver mais que eu não falei. Enfim, todos vocês. Muito obrigado. Amanhã temos aula de novo. Amanhã eu vou ensinar para vocês o estudo do sinal da função, casos particulares, e eu vou entrar em função quadrática, que aí envolve equação de segundo grau, e é um pouquinho mais complicado, e eu espero que a gente consiga, que a gente termine, para que eu dê o site digital para vocês, para a gente estar começando a fazer algumas atividades. Obrigado! Adoro vocês, estou com saudade de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Tchau, galera!